E nessa noite eu quero convidar você que abramos juntos o texto de Efésios, no capítulo 1. E eu quero, com muito temor e com muita alegria, chegar diante desse texto, pedindo ao Senhor que comunique ao nosso coração sobre a santidade. A santidade do cristão está no grupo de bênçãos que nós recebemos em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo sua boa determinação, a determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória ou da glória da sua graça, e nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza de sua graça, que fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Está aí a tua palavra, Senhor, com poder ministra a nós. Rogamos assistência direta e clara do Teu Espírito Santo. E imploramos, não nos negues a Tua palavra hoje, Senhor. Carecemos, rogamos assim. Confessamos, ó Deus, a dependência aqui. Cristo cresça e nós diminuamos. Amém, Senhor. Hoje falamos sobre a santidade do cristão, visto que ontem tratamos da santidade da teologia, do pensar sobre Deus, a santidade dos pensamentos do alto. E tratamos depois da santidade do próprio Deus, que vai muito além daquilo que conseguimos pensar. A teologia, ou seja, os pensamentos sobre Deus, é uma graça que Deus nos concede para vermos, ainda que de costas, tanta glória. Moisés teve o maior ministério do Antigo Testamento, ministrou ao maior número de pessoas, teve um ministério talvez o mais longevo da Antiga Aliança, mas ele fez um pedido maior do que todos: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele não estava satisfeito com os números, ele não estava satisfeito com aquilo que já havia recebido, ele queria mais de Deus. E santidade é algo que quanto mais nós temos, mais nós achamos que não temos. Santidade não é algo que ufana o teu coração. Santidade é inversamente proporcional à arrogância. Quanto mais santidade você tem, menos você acha que possui. Mais pecador você se sente. Porque quanto mais perto da luz, mais vemos sujeira e mais podemos limpar. E quanto mais a luz se aproxima, mais vemos o quanto ainda precisamos da santidade de Deus em nós. Santidade não é se comparar com mais alguém, porque quando eu comparo pessoas com pessoas, eu estou em parâmetros idênticos.
mas santidade é um pecador diante de um Deus santo. Isaías capítulo 40, o Senhor vai dizer: a quem me comparareis? Eu comparo carro com carro, telefones com telefones, objetos com objetos, animais com animais, pessoas com pessoas, mas em Deus somente Ele está nessa categoria. Ele é incomparável, Ele é santo. Diante desse Deus santo, eu me sinto cada vez mais incompetente, e é nesta fraqueza que a graça de Deus se avoluma e é superabundante. Diante disso, nós precisamos compreender, e eu quero pegar aqui um viés do texto sugerido pelos irmãos do John Webster, e começar dizendo que essa santidade na nossa vida é um atributo do Deus triuno, do Pai que elege, do Filho que justifica e do Espírito que aperfeiçoa. Nós vamos por esse caminho aqui hoje. Nós vamos compreender que a santidade é um ato de Deus em nos conceder a semelhança dele, consagrando a nossa vida como suas criaturas. A nossa santidade não é intrínseca, ela é derivada, ela vem de Deus. Nós não temos brilho. O Senhor é dono de toda a glória. E até agora, querido e querida, compreendemos a santidade como que permeando a vida da igreja. Mas hoje nós podemos também tratar da santidade permeando a nossa individualidade. Porque embora Deus tenha chamado um povo para si, Ele chamou individualmente a cada um de nós. Quando o Senhor pensou por toda a eternidade em seu povo, estava lá o meu nome e o seu. O meu nome, o seu, de mais alguém, todos juntos se torna então o seu povo, a sua igreja. E é na verdade, querido, querida, a santidade, o pecado superado. É Cristo perdoando o nosso pecado e agora cobrindo as manchas da nossa vida, nos dando uma nova forma de vida. E a Santíssima Trindade está envolvida em tudo isso. E nós vemos, em primeiro lugar, nesse texto, que a santificação é obra da eleição do Pai. É obra da eleição do Pai. Veja o que diz, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, agora leia comigo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Você lembra que ontem nós falamos que nós fomos predestinados segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus e o bem de todo crente é se parecer com Jesus? E o que é mais santo, senão aquilo que se parece com o santo, santo, santo? Percebemos que a nossa santidade vem do Pai. A comunhão santa não se origina de uma decisão humana, mas de uma decisão do Pai que quis muitos filhos semelhantes a si mesmo. Não é uma vontade minha. Eu não acordo com desejo de buscar a Deus e de orar e de ler a palavra e de pensar nas coisas santas. Isso foi dado a cada um de nós, não é natural. Adão não gosta disso. Recebemos isso do Cristo que nos salvou, do Senhor sobre a nossa vida, e o Pai pensou em todas as coisas em nossa vida, para a nossa vida, nos dando a santificação. Portanto, a salvação acompanha os pensamentos de Deus para cada crente, para que eles sejam santos. Portanto, quando o Pai nos elegeu, Ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Na mente de Deus, por mais deformados que pudéssemos estar aqui por conta da queda e do pecado, Ele já tinha o produto final, um povo santo diante de si mesmo, cantando eternamente. A irrepreensibilidade
O fato de sermos santos, irrepreensíveis, não vem da capacidade nossa, mas vem de algo que o Senhor mesmo determinou para nós. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Isso está no verso 9. Mas no versículo 10, ele vai dizer que ele nos salvou para que andássemos nas obras previamente determinadas. Portanto, veja, até as obras que eu faria já foram determinadas por ele. E se há algo que eu faço de bom hoje, ele assim determinou que eu fizesse. Nada eu poderia fazer de bom inventando algo para Deus. Todas as coisas foram bem ordenadas e todas as coisas que eu faço já estavam no portfólio da santa, eterna e infinitamente do Eterno Pai. Segundo lugar, a santificação não é só um resultado do plano eletivo e eterno do Pai, mas a santidade é também obra da reconciliação do Filho. O texto diz para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Verso 6, para o louvor da sua glória, da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Verso 7, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Diz o texto. A santidade, querido e querida, além de sair da mente eterna do Pai, agora ela só pode entrar em curso para cada crente por causa da obra de reconciliação que o Filho fez. E deixa eu lhe dizer, quando nós olhamos para o Éden, todas as vezes que Deus entrava na dimensão de Adão e Eva ali do Éden, estava ali Eva, estava ali Adão, estava ali o Senhor na viração da tarde. Até que um dia, o Senhor não encontra mais seus amigos, mas seus inimigos. Porque a serpente havia enganado o coração de Adão e Eva. E de um lado agora estava Deus, e do outro lado da conversa estava o casal e a serpente, inimigos de Deus e Deus. E Deus olhou para aquilo, olhou para a mulher e para a serpente e disse: colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. O que Deus estava falando é: eu vou agora desfazer a amizade do homem com o mal e trazer o homem para mim. E o nome disso é reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Todos nós odiávamos o livro de Deus. Todos nós odiávamos a supervisão de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus. Naturalmente, odiávamos a Deus. Porque quem ama o pecado precisa odiar a Deus. Até que Cristo nos santificou pelo preço de seu próprio sangue. Ele nos comprou para o Pai, que havia nos escolhido desde a eternidade. E agora, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos pecadores redimidos para a glória de Deus o Pai, por causa da reconciliação que o Filho nos deu, nos concedeu. E o agente desta santificação é o próprio Deus. E a santificação do crente não é um autoaperfeiçoamento moral, ético, que você encontra em livros. Coisas do tipo, faça 7 coisas, ou vá por 7 caminhos, ou tome 7 decisões para que a sua vida seja melhor, isto ou aquilo. Absolutamente. Todo o preço da nossa santidade foi pago na cruz do Calvário. Nós, olhando para Cristo, temos o peso suficiente do outro lado da balança para pagar todas as nossas dívidas. A nossa santidade não é Cristo e mais alguma coisa, é Cristo e mais de Cristo. E sempre mais dele e menos de nós. Portanto,
queridos e queridas, nós não fazemos obras de santidade para nos tornarmos mais santos. Nós, por conta de mais santidade que o Senhor nos der, nós podemos fazer mais coisas santas para Ele. Nós não nos tornamos santos porque fizemos coisas corretas. Não invertamos isso. Nós fazemos qualquer coisa correta que seja, porque o Senhor nos concedeu a graça de ter retidão nos nossos passos. Porque Cristo é quem faz todas essas coisas. Mas em terceiro lugar, a santidade vem do plano de eleição do Pai, pela reconciliação do Filho, mas a santidade é uma obra aperfeiçoada pelo Espírito Santo. E estamos considerando aqui que a santidade do crente é uma obra trinitária, conforme disse Webster. O verso 13 desse texto diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E veja aqui, querido e querida, Paulo está mostrando agora o selo. Por que o selo? Porque o selo é a garantia, é o penhor de que aquilo que o Senhor Jesus comprou será aperfeiçoado até aquele grande dia e nunca deixará de ser dele. Eu me lembro, quando eu morava aqui em Nova Iguaçu, talvez alguns achem que eu sou mineiro, mas eu sou de Nova Iguaçu, nascido e criado aqui, pastorei em Nilópolis por um bom tempo. E quando tínhamos aqui uma casa em Nova Iguaçu, fizemos uma reforma, e para que você entenda como foi a primeira etapa da reforma, tiramos 3 caminhões de entulho de dentro da casa. Paredes quebradas e coisas que tínhamos que jogar fora, alguns amigos lembram disso e sabem. Ok. E para nós, naquela altura, tanto fazia se nós pudéssemos marretar uma parede e caísse no chão, ou colocasse mais ou menos um balde de entulho, porque aquilo tudo estava num grande caos. Até que o entulho foi sendo tirado. O entulho foi sendo tirado e os caminhões foram levando o lixo e o entulho embora. E então, toda a parte de baixo da casa ganhou um contrapiso. Opa, já ganhamos um novo cenário. Até então que o piso entrou no seu lugar. E quando o piso estava no lugar, eu não queria mais jogar sequer um balde de entulho ali, porque já não era o lugar de entulho. Quando a nossa vida está sem Cristo, quando nós não somos habitação do Espírito Santo, mais um pecado, menos um pecado não fará diferença. Mas então o Espírito Santo entra na sua vida, habita na sua vida, joga o lixo fora. E agora, a habitação do Espírito que você e eu somos. O pecado tenta entrar pelas janelas, pelas brechas, pelas portas, e o mínimo de entulho de Satanás na nossa vida precisa ser jogado desesperadamente rápido fora, porque aquilo não é lugar. A vida do crente santificada pelo Espírito agora precisa acumular a santidade de Cristo em si mesmo. Nós não amamos mais o pecado, agora nós amamos a Cristo. Charles Spurgeon disse certa vez que ovelhas podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Sim, podemos pecar, mas odiamos o pecado. A nossa carne gosta, mas a nova criatura ama o Cordeiro que é digno. Santo, santo, santo. E uma ofensa contra o Espírito Santo que nos aperfeiçoa, nos deixa atônitos, nos deixa com o coração desesperado. Não podemos entristecer o Espírito. E no menor sinal da sujeira de Satanás, o Espírito já começa a nos avisar, porque a presença de Deus é santa na nossa vida. É uma obra santa. A obra do Senhor começa na vida das pessoas. Estava falando agora de tarde com os irmãos com quem almoçamos, que em Neemias, Esdras e Neemias, vemos a reconstrução dos muros, primeiro do templo,
com Esdras e Zorobabel, depois dos muros, das torres e das portas, com Neemias e outra a quantidade de pessoas, até o capítulo 7 de Neemias, até que no capítulo 8, o pregador Esdras abre a palavra e começa a pregar. E ali, a partir dali, Deus não reconstrói mais Jerusalém, a reconstrução não é mais de muros e nem de portas, a reconstrução é do povo. E Deus começa a reconstruir o seu povo pela pregação da sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus na oração sacerdotal de João, capítulo 17. Portanto, é o Espírito que nos conduz à palavra, ao entendimento dessa palavra. E aqui nós começamos a compreender que a santidade é a comunhão, é a aliança restaurada, é a raiz de Deus sobre nós. E nós recebemos aqui, querido e querida, a santidade que nos deixa livres. Por isso Paulo disse, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Portanto, o Evangelho não é a mensagem do não faça. A mensagem do Evangelho é, eu até posso, mas não quero mais, porque eu quero Deus. Eu não devo. Não me convém mais, não se parece comigo. Portanto, o mundo está atrás de tanta liberdade que se tornou escravo de sua própria liberdade. Alguém que é tão livre para beber que bebe de cair. Alguém que é tão livre para viver as orgias que já perdeu a própria vida. Alguém que é tão livre para usar o seu próprio tempo com aquilo que deseja, que não está se preparando para a eternidade no atributo do tempo. Portanto, a santidade de Deus nos disciplina, e sem disciplina do Espírito na vida do crente não há liberdade. Nós que fomos trazidos para essa santa comunhão e santidade, nós recebemos de fato a verdadeira liberdade. Você lembra da recitação da lei no Decálogo? Antes de dizer os 10 mandamentos, como ele começa? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Perceba aqui, querido e querida, que sempre os mandamentos de Deus são antecedidos pelo anúncio da misericórdia. Eu estou lhe dizendo o que fazer, porque eu te dei vida. Eu estou lhe dizendo o que decidir, porque eu lhe estendi misericórdia. Eu estou lhe dizendo como você deve proceder, porque eu tirei a sua vida do mundo, agora eu vou tirar o mundo da sua vida. Isto é santidade, isto é o processo de santificação. Portanto, percebemos aqui que Deus o Pai pensou eternamente que deveríamos ser santos e fez o plano. Deus o Filho pagou o preço nos reconciliando com o Pai, e o Espírito, Deus Espírito Santo, está nos aperfeiçoando nesta santidade. Quando nós olhamos ainda nesse capítulo 1, não só percebemos o projeto trinitário da santidade de cada crente, porque a santidade aqui não é a única bênção espiritual, nós estamos tomando por amostra de um grande pacote de bênçãos espirituais, a santificação, a santidade, mas há outras bênçãos aqui. E o propósito para o qual nós recebemos a santificação da salvação está no verso 6, quando ele diz, para o louvor da glória da sua graça. Está também no verso 10, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Está também no versículo 12, que diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E no verso 14, para o louvor da sua glória. Deixa eu lhe dizer, por que nós fomos feitos santos para Deus? Para a nossa glória? Não, para a glória de Deus. Santidade que não é para a glória de Deus é legalismo, é moralismo. Santidade que glorifica a Deus nos põe de joelhos. Isso disse Paulo no capítulo 3, no versículo 14 dessa mesma carta. Por essa razão me ponho de joelhos. Teologia que não nos põe de joelhos é teologia do diabo.
é teologia do coaching. E nós estamos no tempo da autoajuda. Que coisa terrível. Mas o Senhor nos chamou para que sejamos santos para o louvor da sua glória. Diante disso, queridos e queridas, o texto que os irmãos trouxeram como proposta nos mostra a Santíssima Trindade fazendo com que sejamos santos, apontando para que o indivíduo e cada indivíduo seja santo. Mas veja, esta santidade precisa afetar a tua vida na direção do outro. Grave isso. Santidade que não alcança o meu semelhante não é de verdade aquela que vem de Deus. E eu quero, querido e querida, ainda tomar essa carta de Paulo, porque ele vai trazendo várias doutrinas, e se você ler bem a carta de Efésios, ela é uma joia, uma espécie de joia na coroa das cartas paulinas, e ele faz tanta teologia até que no capítulo 4, depois de orar no capítulo 3, ele começa a sugerir aplicações práticas para o coração do crente. E eu quero sobrevoar o texto com você no capítulo 4, eu não quero entrar nele, aterrissar nele, mas eu gostaria que nós sobrevoássemos rápido para que nós compreendamos a razão pela qual o Senhor nos chama a ser santos para a sua glória, porque esta glória precisa irradiar na direção dos nossos irmãos, de outras pessoas. Se você chegar no capítulo 4, no versículo 17, você vai começar a perceber como era a nossa velha vida. Paulo disse no verso 17 que nós tínhamos pensamentos confusos. Veja, dou testemunho no Senhor. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios, com pensamentos fúteis. E veja o versículo 18, que ele diz que nós tínhamos a mente obscurecidos no entendimento. Versículo 18 ainda, e a parte A do versículo 9, diz que nós estávamos separados de Deus pela ignorância, pela dureza do coração e insensíveis. E ainda no 19, mostra que nós nos entregávamos à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. E agora há uma proposta do Espírito, há uma proposta do Evangelho para nós, que começa no versículo 20. Ou seja, ele manda que nós tiremos as roupas antigas, nos despindo do velho homem, renovando a nossa mente, revestindo-se agora do novo homem. O texto vai dizer que Cristo nos ensinou isso, verso 20, não aprendestes assim com Cristo. Se é que de fato ouviste que nele foste instruídos conforme a verdade que está em Cristo Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente. Veja, renovar no espírito da vossa mente. Quem estava aqui ontem sabe bem o que estamos dizendo aqui. E a vos revestir de novo homem, criado segundo Deus, a verdadeira justiça e santidade. Veja, ele está dizendo: nós precisamos despir do velho homem e precisamos nos revestir do novo homem. Ele está tratando aqui da mesma coisa, não são dois atos separados. Nós não ficamos, queridos e queridas, numa posição neutra. Quando nós nos despimos do velho homem, as vestes de Cristo agora estão sobre nós. E aqui nós relembramos o que Paulo disse em Romanos capítulo 14, verso 8, que se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De modo que quer vivamos, quer morramos, sejamos do Senhor. Bem, diante disso, quando ele nos mostra de onde saímos e o que Cristo nos ensinou, ele começa a partir do versículo 25 nos dizer o que a santidade faz na nossa vida. Versículo 25, veja o que ele diz. Por isso, leia aí, abandonai a mentira. Primeiro ponto, quem é o pai da mentira, gente? É o diabo. O crente gosta da mentira? O crente vive na mentira? Não, abandone a mentira. A língua do crente é uma língua que aprendeu o caminho da verdade.
Abandone a mentira, deixe para trás. Segundo, abandone a ira pecaminosa. Verso 26, quando sentires raiva, não pequeis. Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. E veja que nós temos uma ira ou uma raiva que é justa e uma que é injusta. Por exemplo, quando William Wilberforce olhava o cenário de escravidão ao seu redor, ele tinha uma ira justa e santa, e aquilo trouxe uma inconformação, e ele foi um grande homem de Deus na Inglaterra para debelar aquele tipo de situação complicada. Você olha, por exemplo, Moisés diante da idolatria do povo, quando ele desce, ele está irado contra tudo aquilo. Lutero irado contra as indulgências, Jesus irado contra as indulgências do templo, contra as vendas dos ladrões no templo. Essa é uma ira santa, mas nós sabemos que há ira injusta e pecaminosa, e ele vai dizer, olha, não pequem, não conservem essa ira e nem deis lugar ao diabo. Salmo 4,4 diz, na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Santidade, meu irmão, minha irmã, não é sentir, é o domínio do que se sente. O nome disso é domínio próprio. Crente agora não é um estrambelhado emocional. Crente agora vai recebendo doses de graça para domínio daquelas emoções que antes o dominavam, agora são dominadas. Caminho difícil, quantos concordam? Mas é possível, está na palavra. É possível irar e não pecar, assim como é possível amar pecando. Você pode amar o pecado, amar o ilícito, uma pessoa ilícita, conjugar o amor a coisas das trevas, a pior combinação que existe. Portanto, veja, Paulo continua dizendo que aquele que rouba, verso 28, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Ei, olha que coisa importante. Aquele que rouba, não roube mais. Qual o contrário disso? É honestidade? Não. Porque tem honestos que são egoístas. No reino de Deus, o contrário do roubo e desonestidade é honestidade e generosidade. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, não roubar não é suficiente. Se você tem aquilo que é seu e somente para si, você não está sendo canal para aquilo que você também foi forjado a ser. A generosidade é uma das características de uma vida santa. E ele chama atenção para o perigo das palavras, isso está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Veja, palavra que causa destruição. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Veja, não confunda o poder da palavra aqui com a confissão positiva que se prega por aí. A confissão positiva diz, você fala e acontece, diga a coisa, pense a coisa e a coisa acontece. Não é isso. Só tem um que fez todas as coisas falando, é aquele que disse, haja luz e houve luz. Eu não posso dizer aqui, haja café, porque sempre terá água. Eu não tenho poder para isso. Agora, não posso, à luz de Tiago, ignorar que as palavras têm um poder de dinamite no coração das pessoas e no ambiente ao meu redor. Eu não posso simplesmente, no meio de um shopping lotado, gritar incêndio alto, porque isso trará certamente muito prejuízo para aqueles que estão lá. Você compreende? Portanto, Paulo está dizendo agora, além das suas emoções, você precisa guardar a sua língua, porque essa é uma questão de santidade. O crente agora não precisará de 2 caixões no seu sepultamento, um para si e outro para a língua. Agora a língua dele é pequena, agora cabe na boca. Spurgeon, certa vez, depois de pregar, foi à porta cumprimentando as pessoas, e chegou a mulher e disse, que gravata grande, hein? E ele disse, a minha gravata em casa eu chego e atiro, e a sua língua o que fará? Quantas vezes, queridos e queridas, a santidade, ela escapa, e a falta dela é vista como a ponta de um iceberg.
no que se fala, no que se diz, no que se profere. E não só essas coisas, mas todo tipo de pecado. Isso está no verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Quem foi selado para o dia da redenção, gente? Jesus selou a nossa vida. O Espírito está sobre nós. E agora nós não queremos entristecer o Espírito que habita em nós. Nós estamos caminhando para Cristo e o Espírito está nos conduzindo. Não olhe para o gado, lembra disso? Olhe para Cristo fixamente, o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para as coisas que se movem. Diante disso, queridos irmãos e queridas irmãs, nós precisamos aplicar de uma maneira muito clara tudo isso que fora dito a nós. E eu quero trazer aqui aplicações para o nosso coração. A primeira, fuja do pecado todos os dias e você dará de frente com Jesus. A direção do pecado sempre é oposta à presença de Jesus. E veja, quando Jonas fugiu da presença de Deus, ou quando ele tentou fazer isso, e ele tinha um mandado para ir para Nínive e quis ir para Tarsis. Quando ele chegou no porto, tinha um navio com as turbinas ligadas na direção do pecado. Lembra disso? E o texto diz assim: pagando a passagem, entrou. Todas as vezes que nós fugirmos daquilo que o Senhor ordenou, nós pagaremos o preço. As pessoas ao nosso redor pagarão o preço. As pessoas com quem falamos pagarão o preço. E é nesse momento aqui que nós começamos a perceber que a nossa vida precisa, de fato, fugir do pecado todos os dias. Não haverá um só dia que Satanás não queira que você caia. Não haverá um dia somente que, tendo perdido a sua alma para o inferno, Satanás não tentará montar o inferno ao seu redor. Porque ele sabe que perdeu você, mas ele deseja embaraçar você, ele deseja envergonhar você. E cuidado, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que nós não só devemos deixar o pecado para trás, mas também todo o embaraço. Porque há coisas que não são pecado, mas embaraçam. E todo embaraço é antessala de um possível pecado. Se você fala alguma coisa, diz alguma coisa, pratica alguma coisa, frequenta algum lugar que você tem que explicar mais de 2, 3 vezes a razão pelaquilo que faz, então abandone, porque isso já está muito semelhante ao embaraço na sua vida. Perceba que o Senhor não nos chamou para a escravidão, o Senhor nos chamou para a liberdade, e não há um dia que nós não sejamos tentados. E veja, olhemos para Cristo tentado no deserto. Você lembra que Mateus diz que no 40º dia, tendo passado 40 dias, chegou o tentador, lembra disso? E ele fez aquelas 3 tentações. Ok, isso Mateus. Mas quando você vai a Marcos, o texto diz de maneira sintética, sem dizer muita coisa, porque Marcos é muito prático, muito direto, muito no gerúndio, muita coisa acontecendo em um pouco espaço de tempo. Marcos diz o seguinte: tendo Jesus tendo sido levado para o deserto, pelos 40 dias foi tentado. Perceba que nós não sabemos o que em 39 dias aconteceu com Jesus. Nós sabemos as tentações do dia número 40, mas por 39 dias tudo isso está submerso. E deixa eu lhe dizer, há tentações, há pecados contra os quais você precisa lutar, que as pessoas sabem e que podem ajudar você. Mas há outros que certamente muitos não sabem, que a presença do Espírito Santo, a palavra que vivifica em você, contra Satanás e contra as suas hostes. Os assaltos do inimigo, eles são sorrateiros e homeopáticos. Ele não tem pressa. Ele apenas deseja que, pelo atributo do tempo, você ofereça desistência.
Daniel vai dizer que aquele povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte. Como Jesus venceu pela palavra. Satanás citou o Salmo 91, versículo 11 para Jesus. E você sabe que a citação da Bíblia não é atestado de espiritualidade. Satanás usa a Bíblia quando ele quer enganar você. Não foi isso que Deus disse? Apenas um leve manejo. Mas é com a palavra que você vence Satanás. Também está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. A obra é trinitária, mas deixa eu lhe dizer, a palavra de Deus lhe foi dada, e muita gente morreu para que ela estivesse encadernada debaixo dos nossos cuidados. John MacArthur certa vez disse que visitou uma pessoa com um grande portfólio de Bíblias em sua coleção, e tinha coleção de Bíblias de todos os tempos, de vários tamanhos, de várias datas. Mas então este homem pega uma Bíblia toda ensanguentada e diz: essa é a minha predileta. Este homem morreu defendendo a sua fé e sangrou literalmente, atrelado à sua Bíblia. Quantos morreram atrelados à palavra do Senhor, defendendo a fé, para que nós pudéssemos hoje abri-la, lê-la e vivê-la? Mas curiosamente e inversamente proporcional a isso, nós nunca tivemos tantas Bíblias editadas, vendidas, doadas. Nós nunca tivemos tantos aparelhos de smartphones com Bíblias de todas as versões, e com forte contraponto de uma incongruência terrível: o analfabetismo bíblico nunca foi tão grande. Os cristãos chineses, quando recebem Bíblias, eles precisam dividir as páginas da Bíblia para que, decorando-as, possa passar a outros, e os outros passam para eles, para que eles possam decorar a página que o outro estava decorando. Você deseja vencer Satanás? Deseja vencer o diabo? Veja, é a palavra de Deus que deve permear seu coração. Você deve, portanto, fugir do pecado em todo o tempo. Segunda aplicação para o nosso coração: faça da sua santidade algo que santifique a vida do seu irmão. Vamos repetir isso: faça da sua santidade algo que santifique a vida do seu irmão. Se você é santo e abre a sua boca e não santifica o outro, então tem algum problema com a sua santidade. Você lembra de Babel? Gênesis capítulo 11. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos tinham uma só língua, um só idioma, e disseram: vamos construir uma torre cujo topo toque o céu para que o nosso nome se torne famoso. Deus não gostou de nada disso. Tinha comunhão, tinha ordem, tinha recursos, tinha projeto, tinha engajamento, tinha ousadia e um projeto nobre: tocar o céu. Mas o projeto não vinha de Deus, porque o projeto era antropocêntrico, de baixo para cima. A glória era dos homens. O mesmo idioma, a mesma cartilha. Deus desce e confunde a linguagem, eles não se entendem mais. Agora chegue a Atos capítulo 2. Muitas nacionalidades reunidas, idiomas distintos, e eles estão abismados. Como é que nós ouvimos na nossa própria língua? Pentecostes, então, é a reversão de Babel. Isso é santidade. É a ação do Espírito Santo no meio de um povo onde todos tinham tudo para não se entenderem, mas se entendem porque o Deus Santo está presente e traduz a linguagem do coração. E a linguagem de Deus é a linguagem santa.
E a igreja é um milagre, meu irmão. A igreja é um milagre, minha irmã, porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não dar certo, juntar um monte de pecadores no mesmo lugar. Mas veja, se esses pecadores estão olhando para o mesmo Jesus, então esta é a garantia de que a igreja sobrevive. Eu me lembro da história de um homem que perdeu seu filho numa grande plantação de arroz, um menino pequeno. E o menino sumiu. E os vizinhos começaram a procurar e não conseguiam encontrar. E o menino sumiu. Até que depois de muitos dias, muitas horas, eles tiveram uma ideia. Vamos todos dar as mãos, porque somos muitos, e vamos entrar nessa plantação fazendo um pentear, um pente fino. E todos ficaram atônitos e felizes, e assim fizeram, de mãos dadas, até que alguém tropeçou no menino caído, já sem vida. E agora todos dizem uns aos outros: por que nós não demos as mãos antes? Quantas vezes, queridos, o que falta como resultado da santidade individual em nossa vida é a santidade coletiva, de dar as mãos e dizer: nós temos o mesmo Deus, então nós não vamos dar espaço para o diabo, nós não vamos dar espaço para a fofoca, nós não vamos dar espaço para o celeuma, nós não vamos dar o espaço para as transgressões iníquas. Por quê? Porque nós precisamos dar as mãos em direção a Cristo Jesus. Nós precisamos pedir a Deus que a nossa santidade seja uma santidade de mãos dadas. Uma santidade que não só faça você erguer as mãos na igreja, mas também erguer as mãos para os necessitados. Não somente que você erga a sua voz em louvores bem alto na igreja, mas que você por vezes silencie dentro de casa sem gritos, sem gritarias, sem brigas. Último lugar, fuja do pecado, santifique seu irmão com sua santidade e corra para Jesus todos os dias. Não haverá um dia que Satanás não lhe tente, mas também não haverá nenhum dia que Jesus não esteja guiando a sua vida como bom pastor. É certo, querido e querida, que é Cristo. Spurgeon disse certa vez: você nunca vai viver uma conduta tão correta que Cristo não tenha cumprido com excelência. O lugar mais alto que a virtude humana pode pisar, ela estará de joelhos aos pés de Jesus Cristo. Deseja alguma virtude para a sua vida? Corra para Cristo. Ele é de quem emanam todas as virtudes, todos os bens para a nossa alma. Me lembro daquela história da menina do vestido azul, um local simples, onde morava uma menina que ganhou um vestido lindo. E tão lindo que o pai disse: essa menina está tão linda, eu vou arrumar essa casa, e pintou as paredes. Ele disse: agora essa casa está tão linda, eu vou pintar o muro. Pintando o muro, disse: vou arrumar essa calçada. E o vizinho disse: nossa, meu vizinho está cuidando tão bem da calçada dele, deixa eu pintar o meu muro, a minha calçada, e o outro também fez isso. E a comunidade foi cuidando então da aparência, porque chegou uma menina de vestido azul, tão linda, com um vestido tão lindo. Quando a presença linda do Espírito Santo entra na sua vida, você começa a perceber: isso não está combinando com a presença de Deus na minha vida, não quero mais. Aí o Senhor reforma isso na sua vida. Começa a jogar fora os entulhos. E deixa eu lhe dizer, todos os dias Satanás vai jogar entulho na sua mente. Mas perceba, se a tua mente estiver preparada com a palavra, todos os dias você vai jogar o lixo fora. Olhar para Jesus. E talvez você esteja dizendo: pastor, eu não consigo. Eu quero lhe dizer que de fato não é você que consegue. Isso é obra de Jesus na sua vida. O puritano escocês disse certa vez, perguntando: se você soubesse que agora, nesse momento, Jesus está no quarto ao lado, intercedendo ao Pai pelo seu nome, você se sentiria seguro? E a resposta é sim.
Então ele completa: para Jesus não faz diferença o quarto ao lado ou o trono à destra do Pai, e nessa hora ele intercede por você. Neste momento, Cristo está guardando a nossa santidade, e para isto ele enviou o Espírito dele. Eu não tenho o dom de Salvador Dalí, mas se eu tivesse o dom de Dalí, eu pintaria como ele o faz ou como o fez. Eu não tenho o dom e o talento de grandes artistas ou de grandes esportistas, mas se dado a mim fosse, eu poderia fazer o que eles fazem. Quando nós olhamos para Jesus, querido, querida, o padrão de excelência, de perfeição de todas as coisas, porque é Deus, nós ficamos pensando: e agora? Então Jesus vem nos dar do seu Espírito, do mesmo Espírito que o conduziu ao deserto, que o fez vencer as batalhas, o mesmo Espírito que guiou o seu ministério, agora é dado a cada crente. Esta é a garantia, este é o selo que a minha e a sua vitória são possíveis. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus. A presença de Deus está em nós em todo o tempo. Olhar para Cristo é olhar para aquele que é a garantia da nossa salvação, mas também da nossa santificação. Você pode não ter nada, você pode não ter qualquer coisa, não ter conquistas, mas se você foi conquistado por Cristo e habitado pelo Espírito, então você pode fazer o que o teu Deus manda que seja feito. Olhar para Jesus significa olhar para aquele, como disse Hebreus, que é mais sublime que o céu. É olhar para aquele em quem estamos pendurados agora. Toda a rede elétrica deste lugar, deste bairro, do universo, toda a água que emana em toda a terra, todos os ventos que estão soprando agora, todos os animais que estão vivos e todos os homens e mulheres estão vivos e recebem da água, do vento, do ar e da comida, porque o universo está sendo sustentado pela presença poderosa de Jesus. Nele estão todas as coisas. Aquele que chama as estrelas pelo seu próprio nome não poderia esquecer do seu. Ele está intercedendo por você e por mim agora. Você crê nisso? Ter este pensamento já é santo. Pensar nessas coisas já é santidade. Praticá-las é santidade. Vivê-las é santidade. Meu Deus, por tua palavra te louvamos. Rendidos a ti, ó Senhor. E pedimos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o poder, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. A ti a honra, a glória e o louvor. Ó Deus, entregamos o nosso culto a ti. E recebemos do Senhor a tua palavra nesse momento. Faze-nos santo, como tu és santo. Em Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor.